Este projeto é um projeto que junta muitas artes e também junta muitas pessoas de diferentes regiões, culturas, géneros, sexualidades, tudo. E isso é algo que eu acho que é muito importante na arte contemporânea de hoje em dia. Um projeto que abre muito a nossa mente e nos dá muitos instrumentos e muitas lições de como fazer arte e como nos comunicarmos e como questionar e pensar e relacionarmos uns com os outros. Talvez o mostrar que nem tudo o que é, por exemplo, mostrar que o estranho, entre aspas, também é arte. Não só, sei lá, os quadros que as pessoas veem, por exemplo, realistas e algo assim do género. E que a arte também pode ser manifestações e outras coisas. Abrir mais a mente das pessoas, talvez. Eu acho que o mundo precisa de arte nele. Porque em muitas partes do país a arte não é valorizada como devia ser e não é respeitada como devia ser. E então a arte devia estar presente em nós todos, porque nós podemos nos expressar, podemos fazer tudo com a arte, porque a arte é tudo. Que, pelo menos para mim, este projeto ensinou-me a ser mais crítica e acho que para a sociedade isso também é bom, aprender a ser mais críticos. Projetos como este podem mostrar às pessoas que existe outra versão e, por exemplo, jovens e artistas podem conviver no mesmo espaço e podem criar coisas novas ou recriar coisas que podem ser um novo caminho para outros projetos ou mesmo uma nova visão da arte. É também evidente que nos dedicamos a este lugar difícil, igualmente poroso, que é a arte e a participação. E pode ser uma participação na política, pode ser uma participação cultural, há vários entendimentos da participação, mas até nesse lugar dos vários entendimentos, interessava-nos caminhar conjunto. Então, esta ideia de trabalhar com várias gerações é uma coisa que nos é muito importante e que nós defendemos muito como essencial para uma boa prática artística, se é que podemos, e até um modo de trabalhar a comunidade, não é? De tecer relações entre as pessoas que se objetivam muitas vezes num objeto artístico, num evento artístico. Então esse lado mais intergeracional do projeto é uma prática na qual nos revemos e que parece muito importante e à volta da qual também uma parte deste, ou com atenção à qual uma parte deste projeto foi pensado. Não queríamos de forma nenhuma folclorizar a ideia do interior ou do território rarefeito, mas precisamente questionar esta ideia do que é periferia, do que é centralidade, o que é que constitui um lugar, o que é que constitui uma comunidade e o que é isso de fazer arte a partir de um território que às tantas contém em potência outros imaginários, outras referências e como é que isso pode criar um mundo, um outro mundo. Ainda por cima é um projeto longo, é um projeto de 1 ano e tal, com muitas fases, com muita gente para cuidar e então foi um privilégio ter essas condições de trabalho, estar suportada por uma equipa que trabalha em conjunto, que trabalha colaborativamente, que partilha materiais, que está verdadeiramente envolvido naquilo que está a fazer. E depois, mesmo estando em 3 territórios, e no nosso não há praticamente estruturas criativas, foi muito bom ter esse suporte, que foi um suporte de estarmos sempre a planear em conjunto, mesmo que se fizessem coisas diferentes nos territórios. O ter um contrato, ter essa segurança e ter condições de trabalho, colegas que trabalham muito bem, ainda para mais, a possibilidade de poder reunir com calma todas as semanas e esse contrato também dá essa calma, não é? Faz uma diferença gigante, porque na verdade podemos trabalhar e estar focados naquele trabalho, não temos de estar a pensar em tantas outras coisas. Acho que das poucas coisas que nunca me tinha acontecido foi trabalhar numa equipa constante e continuada, trabalho sempre muito isolada.
ou seja, com uma equipa constante, mas sempre cada um com a sua autoria e com, pronto. E neste caso específico, as 3 mediadoras trabalharam com a coordenação de uma forma muito visceral e muito intensa e bastante harmoniosa, e eu acho que isso foi aquilo que eu senti de grande diferença neste projeto em relação aos outros. Pronto, tem esta componente interativa e participativa de certa forma. Depois, teria também um microfone no próprio telefone para que as pessoas pudessem falar e acrescentar mais uma camada a esse ambiente. Agora, a questão é também se faz sentido ter essa parte de microfone, etc., dentro dessa cabine, ou criar outra parte e depois elas estão ligadas de alguma forma, se retira, se não. Não sei o que é que vocês acham. Convocar pessoas para terem o som dos seus lugares, juntos funcionam para criar identidade nesse lugar que tu procuras obter esta nuvem de sons que vão ligar. Também pensarmos depois já, talvez num grupo mais pequeno, o que é a disponibilidade e qual é o cronograma que vai-se usar para pôr isto em marcha também. Mas fazer uma síntese daquilo que é a proposta de participação, qual é o convite. Porque o que interessa é aquilo que vocês ouvem e que partilhem connosco seja relevante para vocês, porque se não for também não vai ser relevante para mim, não vai ser relevante para o projeto. Então é mesmo importante depois essa decisão, essa triagem que vocês fazem ao recolher esses sons. Grupo de jovens, como é que vocês se posicionam em relação a isto? Acham que a participação e o contributo deve ser sempre para vocês, os artistas, ou que os outros artistas e as outras pessoas que participam no projeto, as mediadoras, eu, a Raquel, os investigadores, também podemos nos sentir com vontade de fazer contribuir com alguma coisa? Comecei a recolher pequenos sons e histórias de outras pessoas. E isso acho que foi assim um ponto muito importante no projeto, que era caçar histórias dos outros, do Sardual em particular. E Évora revelou-se ser muito mais difícil, quase impossível, não é? Porque no Sardual temos aquela proximidade de se calhar bater só à porta de alguém e dizer: olha, pode-me contar uma história. E as pessoas dizem: não tenho nada para contar, mas depois contam tudo, então ok. Mas aqui em Évora tem uma dinâmica muito diferente e então acho que apostar na recolha dos sons que definem o território foi assim a chave. Para mim este projeto em específico, eu acho que todos eles têm, para mim, um início na residência no Sardual, na primeira. Porque eu acho que de alguma maneira a maior parte deles surgiu de algo que nós experimentámos ali. E acho que foi um dos projetos em que eu estive mais envolvido, se não que eu estive mais envolvido. E em que eu sinto que eu participei mais. E foi um processo que eu considero muito bonito de ver tudo o que aconteceu e tudo como ele se foi amadurecendo. Eu no início tinha algumas dúvidas sobre ele e essas dúvidas foram sendo respondidas e eu fui entendendo ao ouvir aquilo que era conversado nas reuniões, nas sessões. Eu fui percebendo o que é que o projeto, para onde o projeto poderia seguir, como o projeto poderia amadurecer e fui me conectando cada vez mais com ele. Foi um processo muito interessante, prestar atenção aos sons que nos rodeiam, parar um tempo da nossa vida para prestar atenção e pensar que som é que eu posso recolher, ou o que é que pode ser útil para este projeto, ou criar um próprio som, envolver-nos com este sentido. Os ouvidos não têm pálpebras.
algo assim. E achei muito bonito, porque esta coisa, o som é aquilo que nós não podemos esconder. Os olhos, se nós quisermos, fechamos os olhos e nós temos um próprio fecha os olhos para nós. E acho que falo pela parte que acredito eu. Foi uma experiência muito interessante gravar sons, estar ali, será que este som é útil, será que não é? Vou enviar, ou estar a recolher vários sons e ficar com receio de este som é válido ou não, vou enviar mesmo assim. E depois do processo de edição, eu nunca tinha trabalhado com edição. Não sei se estou bom, mas foi uma experiência nova e foi algo que também foi agradável de fazer, experimentar. I was very thankful to work with everyone in this project, and they already started the process of finding objects through tactility already in June, and I was wondering if the people here, the local people here, could imagine to continue this process of adding these objects to the sculpture itself. I adapt to new places and how I do my explorations through material, and it has a lot to do with touch. So touching materials and even grabbing something with me, collecting small objects. If it's objects that I cannot take physically with me, I do it through photography as well, and that can affect how I work with it in terms of materializing something. I don't really believe that something is happening just from the individual void. Nothing is just, you know, I don't want that to come across as like a genius idea, you know. It is coming from conversing with artists, directors of the project, everyone from the team here, some people in the locality. So this is happening on that level of, yeah, the decision is not just coming from emptiness, you know, like from yeah, if that makes sense to you. Yeah. So I started asking people to collect these objects if there was something important. And very quickly on, I realized that these objects that are being collected, they are not going to become the project. I felt it needed a platform for this interaction to take place in public space, ongoing, and not just the archiving of the objects that came. Sometimes nothing is happening, and I think the work, you know, I want to allow that to be, you could say, boring a little bit. Nothing's happening for days and days, and allow that time frame to just breathe and not becoming like all the time a spectacle, like an explosion of participation and like explosion of people bringing something. Sobre coisas que nós podemos fazer nas culturas. Podemos fazer da forma de nós encontramos, no caso da polícia entra e foi aqui também. Trabalho as culturas que foram bem, foi sempre que She helped you. Cozinhei
conheço, mas as outras duas desenhei nesta sexta passada. Eu vim aqui ao Centro Cultural e estive a desenhar. Depois, last Friday. Com ela estivemos a ver onde é que poderíamos pôr. E depois, eu acho que foi ontem, estive a pendurá-las no sítio onde tínhamos visto. And for me, it's very important to take notice that this is not a result of a process. It's not a result of what has happened, but more a starting point to see a little bit what happens with the participation in public space. No início tive uma relação muito mais com o meu grupo de Lisboa. Eram sessões muito mais fechadas nesse sentido, a pensar muito no mundo e em coisas mais genéricas, e depois, à medida que fomos afunilando no tema, e o tema foi sempre o Dentes de Leão, não é? Na verdade fomos alargando muito mais ao grupo como um todo, sobretudo dentro do grupo de jovens, mas na verdade de repente entrou muito mundo dentro das nossas sessões, e sinto que no meu trabalho como mediadora também foi a cada passo ter que incluir mais gente, o que é ótimo porque o trabalho de mediação é sempre sobre incluir pessoas. No caso do Sardual, como não foram preenchidas todas as inscrições, foram os próprios jovens que, a partir do fórum de abertura, ficaram tão entusiasmados que cativaram outros jovens. Eu acho que no primeiro fórum, quando todos nos conhecemos, eu acho que esse foi um dos primeiros, porque conheci todos os Dentes de Leão e isso fez perceber que está uma grande família ali. Neste contexto, faz sentido que aconteça, ou faz sentido que o score seja realizado por muitas pessoas. O objetivo final deste baralho é criar um baralho que é um abecedário. Então, cada carta do baralho é uma letra do abecedário e essa letra está associada a uma dança e essa dança é feita por diferentes pessoas. E tendo esse baralho que é um abecedário, podemos criar e compor frases, palavras, perguntas que são também elas coletivas e são também dançadas coletivamente. Enunciado de enunciado participativo, isto é, as cartas são um tipo de jogo que tem regras e que se calhar quem integrar o nosso objeto vai estar a cuidar nessas regras que depois são partilhadas com o público em geral, é isso? Sim, acho que nós encontramos aqui. Não, essas questões é uma proposta. Criar um baralho de cartas é uma proposta que não tem que ser participativa. E se uma pessoa criá-la sozinhos, e isso é importante ter em questão, por isso que se encontra aqui, que se vai ver, porque também foram ideias que vieram como ferramentas de criação e não se viraram logo como projetos finais, é que existe a participação no momento em que é este grupo de pessoas que decide que ela tem que existir junta, em que juntar imagens é o momento em que em discussão participativa se chegou, e até agora na participação de somos nós a criar estas imagens e nós a decidir, nós todos, a decidir como é que podem dialogar, como é que são criadas, nós a criá-las, a juntar nós estas imagens ou as colagens, a decidir como é que funcionam e também na experimentação do jogo. Esta proposta é existir um grupo, pode ser 2 ou mais pessoas, que têm um baralho de tarô, fazem uma pergunta coletiva
e depois interpretam as imagens também coletivamente. Portanto, é uma proposta que tem que ver não com pré-conhecimento, mas com uma relação pessoal e momentânea com as imagens, e depois usar essa pessoalidade para construir significados ou narrativas coletivas. Pronto, a partir daqui surgiram vários momentos em que isso aconteceu, uns mais organizados, outros mais informais. E existe a ideia de usar isto como mecanismo para ativar a discussão e o convívio com os grupos jovens, que já está a acontecer, mas que esperamos que possa continuar a acontecer na segunda fase, como construção não só desse processo, como de outros projetos, como por exemplo o Azine. Pode ser uma boa base para encontrar propostas comuns, preocupações comuns, que depois servem de temas de pensamento e de práticas para a Azine. E existe também a proposta de, pegando em tudo isto, depois ser construído um baralho coletivo em que cada, dentro do leão, produz uma imagem, digamos, de alguma forma e como sentir vindo das sessões para esse tempo. Qual foi a pergunta que fizemos? O que é que vem a seguir? Coisas Se calhar, mais claramente. está-nos a dizer que é estar, ficar, cuidar, abraçar, arriscar, pensar em nós, a morte, o tempo de recolhimento. A morte de um lobo. Sim, considerando que o projeto tinha não um destinatário, mas vários, não um objetivo focado nesse destinatário, mas um conjunto de objetivos que entendíamos que tinham de ser partilhados, digamos, por uma comunidade, quase como uma comunidade em círculos concêntricos, comunidade de comunidade de comunidade. A própria arquitetura do projeto traduz-se num conjunto de várias oportunidades que privilegiam diferentes interlocutores, nunca excluindo os outros. O desenho do Dentes de Leão, ele aponta várias saídas e também várias entradas. E nesse lote de parceiros que foram essenciais, tanto no desenho deste projeto, como agora na sua implementação, na relação com os territórios, com os mais diversos públicos. Que tem como objetivos não apenas trazer uma visibilidade, uma dignidade, uma luz sobre o que existe e o que está em potência nestes territórios de baixa densidade, mas apontar de facto perspectivas de novas formas de relacionamento entre arte, espaço público, criação artística, partilha de conhecimento, a realidade sociopolítica e construção poética em última análise, o objetivo de transformar, portanto, testando novas formas de relacionamento, formas mais horizontais de relacionamento, testar, alavancar possibilidades de que depois, em comunidade, nos territórios, no cotidiano, estas incursões pela poética, pela pesquisa, possam ter outro tipo de reflexos. Uma coisa que me tocou muito quando houve um manifesto que chegou do grupo de Lisboa, vocês falavam muito falaram sobre ter tempo e a necessidade de ter uma relação diferente com o tempo. E assim, esta ideia também de vida quieta tem a ver com isso, com criar dispositivos ou exercícios que nos façam ter essa reflexão, o estar quieto, que não é um parado, é simplesmente deixar o tempo acontecer e ver o que acontece.
para que as coisas se transformem. Começar, produzir, selecionar, compor, imprimir. E depois nós acabámos por trabalhar esta ideia de um gesto de mão que simboliza estas ações. Pessoalmente, uma das coisas que eu gosto muito do vosso projeto é que convoca a participação de diferentes espécies. Não se trata apenas da participação humana, trata-se de cuidarmos em ecossistemas naturais. E recordo logo no início da preocupação da Micaela. Eu germinei estes sementes de limão e de laranja e agora sou responsável por elas. Sempre para ser responsável por uma árvore, vou ter que ser responsável durante 10 anos. E o projeto demora 6. E essa ideia das sementes que são de responsabilidade de todos, convoca ainda outro conceito que me parece muito interessante nas práticas participativas, que habitualmente não convocam os recursos naturais. Então nós vimos isto já como um processo onde nomeámos algumas ações, que vemos como as ações principais, estão aqui colocadas, que é o moldar, o germinar, o plantar, semear e o revelar. E temos estado também a falar muito das mãos como a parte do corpo e o gesto que depois, ou a parte do corpo que junta todas estas ações, ou que dá lugar a estas ações acontecerem. Porque, de facto, nós começámos a falar muito disso no Sardual, com o moldar, mas já tinha acontecido antes no laboratório do Rodrigo, no primeiro laboratório aqui em Évora, que ele propôs-nos um exercício de escutar um lugar com as mãos, e escutar o outro com a mão, e escutar a si, e também uma proposta mais performativa de mostrar as mãos. Então, a importância e a força da mão, tentar ficar cada vez mais presente para estas ações, reúne este processo todo e fomos tendo práticas, outras práticas que foram aparecendo neste processo, que, a par do tempo de espera, fomos dando nomes, como por exemplo a sala de espera, e uma possibilidade que se chama sala de espelhos. E ainda uma outra sala, que então é a sala da revelação, porque a partir das cascas temos uma proposta de leitura destas cascas, fazer um exercício de composição com elas, ligado a esta ideia de vida quieta, ou still life em inglês, que em português é definido como natureza morta. Então também brincam com estas coisas de composição, decomposição, mas a partir deste jogo das cascas, depois olhar para elas e fazer leituras, que relaciona-se com o trabalho que Carlota tem feito, com o tarot, que é uma leitura político-poética. Olhando para a tua mão e focando aqui na linha da cabeça, que é sempre a linha principal. Esta linha, elas parece que tu, para ti é fundamental desenvolveres uma relação muito profunda com o tempo e também com o tempo e uma ligação à terra. Vê-se que tu és assim uma pessoa que
que dá muito valor ao ato de fazer as coisas germinarem, de semear. E este semear não é só o deitar as sementes à terra, mas também fazer com que haja ideias que sejam semeadas, que o conhecimento seja semeado. Então, para ti, também é fundamental o ato de plantar e de fazer com que as coisas se revelem dessa maneira, potenciando o germinar, o semear, plantar, para que depois elas possam crescer e se revelarem. E a par disto, porque a tua linha chega aqui ao monte da Lua, todas estas ações, esta forma de estar e olhar a vida, vem também num processo de moldar, de dar forma às coisas. Então, para além de tu potenciares o ato de cresceres, também valorizas muito o ato de dar forma. No último, quando a Beatriz bate com o pé no chão. Vocês vão sentir e põem logo a máscara no instante. Tem que ser tipo. Se calhar isto fez um ar muito tempo, não é? Mas eles são sempre os últimos, porque eles são os últimos a chegar à cadeira e os outros vão esperar por vocês, estão lá em cima, conseguem ver-vos melhor. Vocês na prática são os últimos a vir, chegam, quando todos estão juntos, isto sente-se. Vocês vão sentir essa energia, não precisam estar a olhar. A virarmos primeiro. Olha, vocês não precisam estar a olhar, até porque se vocês começarem a sério, vocês vão assim, avançam, recuam. Se virarem, comecem logo a andar, porque eles viram, começam logo a andar. E começam logo a andar e isto é fluido. Chegam logo e nem precisam de esperar. Ok? Distribuem, passa atrás, vira, anda. Sim? Okay? Bom, então, vamos começar? Que a escola e a sociedade nos impõem. Mais do que jovens, somos artistas. Não pensamos no mundo como os outros. Para nós, a arte serve para expressar ideias e sentimentos. Serve para comunicar. Aconchegar. Para dar forma às nossas ideias. Para exprimir realidades. Mas também para experimentar realidades. Para incluir pessoas. Para juntar pessoas. Para nós, a arte serve para participar. Queremos ficar desconfortáveis, fugir da nossa zona de conforto. Queremos pensar em coisas que nunca tenhamos pensado antes. Queremos o vosso ponto de vista, as vossas expectativas, mas também a vossa experiência. Nós queremos que desobedeçam connosco. Queremos tempo. Queremos o exercício do tempo. Nas nossas cidades, vilas, aldeias, temos 1000 oportunidades e pouco tempo para usufruir delas. Ou temos muito tempo e poucas oportunidades para usufruir. No nosso tempo não sobra tempo. Queremos que nos levem a sério. Não queremos dogmas. Não queremos que nos digam que isto é uma conversa de adultos. Queremos estar perto. Contacto direto. Falar como humanos. Queremos que nos conheçam, mesmo. Queremos conhecer-vos, mesmo. O que querem vocês? Quando nos encontramos todos naquele fórum de abertura, sentimos também
pelo menos nós, que passámos tanto tempo a co-criar esta realidade através do desenho de uma candidatura, esta sensação de que nunca estivemos sozinhas neste processo, mas que aquelas pessoas, sem que nós soubéssemos, caminhavam também já na nossa direção. É um ritual de Vamos lançar as nossas hóstias. Vamos para cima do moinho. Vamos dar umas sementinhas de dentes de leão, ok? Cada um tem o seu momento de partilha com a natureza e Isso pronto, mesmo. à sua maneira, com o seu processo, cada um em grupo, em trio, sozinho, como quiserem. Olha, sejam muito carinhosos com as sementes, porque está vento e elas vão voar da vossa mão, por isso agarrem-nas com força. Aprendi a respeitar muito, muito mais os tempos de cada pessoa, as cabeças, as inteligências de cada pessoa, e aprendi que quer trabalho noutros projetos com uma duração muito menor do que este, ou em projetos que durem muito mais tempo, vou sempre tentar exigir e exercer esse tempo para cada pessoa, porque cada pessoa é mesmo muito diferente e é um universo próprio, e às vezes é muito fácil cair, eu acho que no erro de cumprir deadlines muito apertados, de entregar coisas porque tem de ser, e na verdade faz muito mais sentido ouvir o que é preciso naquele momento para cada pessoa, para um grupo de pessoas, e tentar acomodar isso no trabalho. Então acho que, da perspectiva da mediação, isso foi se calhar a coisa que eu mais aprendi. Uma das aprendizagens foi realmente conseguir não colocar tanto o meu cunho pessoal enquanto artista. Ser mais neutra. Em plena colaboração, sempre todas as semanas reuníamos, todas as semanas partilhávamos, todas as semanas encontrávamos estratégias, mesmo que fossem diferentes, porque os jovens eram diferentes, havia essa partilha. E então essa partilha também valoriza muito o trabalho, não é? Porque se eu tenho uma ideia, mas se estou a trabalhar num grupo que tem mais ideias, é claro que cada uma tem um estilo próprio de atuar na sua mediação, mas depois acabamos por dar um toque à ideia do outro, aprender com a ideia do outro e, portanto, partilha, colaboração e conjugação de sintonias foi uma das coisas mais maravilhosas do projeto. Amizade, confiança, alegria, amigos, arte. Aprendizagem, convivência e amizade. Um sentimento de família, não propriamente de sangue, mas algo que, passado tanto tempo, acaba por ser a nossa casa também.